Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de clima e tempo. Temos um alerta principalmente para você que está em Mato Grosso e você que está já vindo de uma condição mais seca na sua área. Tem os próximos dias aí de baixa condição de chuva aí para praticamente todo o estado. Para o sul do país, o alerta é para que na segunda quinzena de novembro você esteja preparado também para uma redução das chuvas. Enquanto isso, ao longo dessa semana, bons volumes para o Goiás, para o Tocantins e a partir de quinta-feira, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas também recebendo bons volumes de chuvas. Enfim, as chuvas elas estão acontecendo, mas para algumas regiões preciso aí uma atenção especial, um alerta maior sobre as condições. Para falar mais sobre essas condições, está aqui com a gente Heráclio Alves, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado aí por nos ajudar a entender clima e tempo e principalmente o que vem por aí. Atenção especial para Mato Grosso, é isso, Heráclio? O que os mapas estão mostrando? Isso mesmo, Alex. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham Notícias Agrícolas. Exatamente, essa semana vai ser uma semana um pouquinho mais complicada, principalmente para o Mato Grosso. Não quer dizer que chuva zero, mas que vai ocorrer alguma chuva bastante irregular, né, em grande parte do estado, principalmente essa metade norte do estado. E já nas últimas semanas, né, que bastante irregularidade aqui no centro-oeste, principalmente sobre Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, com as chuvas um pouco mais irregulares. Na região nordeste, né, ainda continua, ainda persiste essas chuvas, né, que vêm nos últimos dias. Eu vou compartilhar aqui os mapas com vocês, até para ver melhor essas condições, como está ocorrendo. Perfeito, vamos lá. Então, esse mapa, ele indica aí as chuvas das últimas 24 horas. Esses pontos, esses valores em azuis, indicam chuvas aí acima dos 50 milímetros, né, acumulados nas últimas 24 horas em 50 milímetros. Isso aqui considerando só as estações do INMET. A gente observa que toda essa parte da região nordeste, principalmente ali entre Alagoas, Pernambuco, Ceará, Piauí e o Maranhão, tivemos bons volumes de chuvas, com acumulados aí superando 30, 40, chegando até próximo aos 100 milímetros em alguns pontos. Em algumas áreas de Alagoas, vai ter alguns transtornos em algumas localidades, né, devido ao excesso de chuva. Também na região norte, ali entre o norte do Pará até Roraima, né, também com bons volumes de chuvas, isso devido principalmente àquele canal de umidade e desde a região norte passando pelo nordeste. A gente já tinha falado sobre isso na última sexta-feira, né, que já estava se organizando esse canal de umidade, que se configurou, né, o primeiro episódio de Zacas desse período, né, de zona de convergência do Atlântico Sul, bem a norte da sua posição normal, né, a norte da posição climatológica, né, está bem mais ao norte do Nordeste. Né, normalmente ela se configura aqui entre o Pará, Tocantins, essa parte mais central, passando até pela Bahia e o Sudeste, né? Então, normalmente seria essa sua posição climatológica, a sua posição normal para essa época do ano. Né? Mas dessa vez ela está um pouco mais a norte, devido até à condição dos ventos, né, em superfície, na média atmosfera, média troposfera, que deslocou esse sistema um pouco mais para norte, né, e manteve ele estacionário por mais tempo, né, nessa região, trazendo bons volumes de chuva, quer dizer, bons volumes por um lado, mas também volume mais excessivo, trazendo alguns transtornos para outro. Por outro lado, na medida que esse sistema se configurou e a frente fria avançou, deixou para trás aquela massa de ar mais seca e fria, né, que estão declinando as temperaturas desde o final de semana, né, até hoje, principalmente ali, grande parte ali da região sul, centro-oeste, parte do sudeste, com pouquíssimas chuvas, algumas chuvas principalmente na faixa mais litorânea, né, da região sul e sudeste, devido até à umidade que vem do oceano, mas as temperaturas já começam a se elevar nesse início de semana, e no decorrer da semana também já começa já se mostrar um pouco mais elevada nessas áreas. Muito bem. Como você já tinha falado, a região do Mato Grosso, você vê que praticamente não teve chuva nas últimas 24 horas na região do Mato Grosso, ou seja,
continua essa irregularidade nessas áreas. Na região do Tocantins também com pouca chuva, porque o sistema é um pouco mais deslocado para norte. Bahia também teve chuva pontual, mas aquela chuva mais fraca na região da Bahia e também do Tocantins. Quando a gente olha um pouquinho mais atrás, né, então no dia 3, no dia 6, né, ontem, você viu que as chuvas ficaram bem mais concentradas ali na região norte, e principalmente na parte norte da região norte e no nordeste. Como a gente tinha mencionado, que o sistema é um pouco mais deslocado para norte, ou seja, com os volumes mais expressivos ali entre Alagoas até Roraima, e toda essa faixa, toda essa metade sul do país, praticamente sem chuva, né? Só pontualmente, naqueles volumes bem mais fracos, assim, abaixo de 5 milímetros, né? E pontualmente ocorreu ali na faixa litorânea, e também em áreas aqui do Goiás, do DF, mas algo muito pontual. Um pouquinho mais nos últimos 5 dias, ficou bem concentrado ali, você vê que persistiu, né, essas áreas de instabilidade ali sobre o Nordeste, incluindo ali a grande parte da região do Mato Piba, e a região central, sul e grande parte da região norte, que com aquela atuação daquela massa de ar mais fria e seca, persistiu aí, deixando aí o céu com poucas nuvens, aí sem chuva nessa região. Quer dizer, o país ficou bem dividido na metade sul e oeste, sem chuva, essa parte mais norte e nordeste, com bastante chuva nos últimos 5 dias. E nos últimos 10 dias, que pega justamente aquela chuva que ocorreu lá no início do mês, né, com o início da frente fria que foi avançando pela região sul, trazendo volumes bastante significativos ali, sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, mas avançou muito rápido pelo centro-oeste, né? Você vê que a região de Mato Grosso, com poucos volumes de chuvas, ficou bem mais concentrada ali entre a divisa com o Pará e o Tocantins, mas a região central, praticamente, o sistema avançou muito rápido, tendo um impacto maior em relação às temperaturas e bem menor em relação às chuvas, né? A chuva fica bem mais concentrada ali na parte norte e nordeste do país. E por isso, né, Heráclio, o alerta, né? Já faz 10 dias que as chuvas estão bastante irregulares ali no Mato Grosso e vem pelo menos mais 10 dias de irregularidade pela frente, é isso? Exatamente. Quando a gente for olhar um pouco mais para frente, hoje, essas 2 mapas, esse da esquerda aqui é o mapa da imagem de satélite do dia de ontem, e esse da direita do dia de hoje. Você vê que praticamente não tem muita mudança nesses dois dias. E esse foi mais ou menos um cenário bem parecido no final de semana, ou seja, essa metade sul do país com pouca nebulosidade, pouca chuva, e no período da tarde ela se estabiliza bastante nessa parte mais ao norte, por conta do aquecimento, aumento das temperaturas. Você vê que até na faixa leste aqui da região sul, a nebulosidade que tínhamos ontem aqui sobre o oceano, hoje até um pouquinho mais persistente, que pode ocorrer alguma pacadinha mais isolada, mas muito próximo ao litoral ali de Santa Catarina e Paraná, nada muito significativo em relação na parte mais interiorana, ali, que necessita um pouco mais de chuva. Na região nordeste, né, você vê que ali entre o Tocantins, a região do Mato Piba, né, Tocantins, a parte do Maranhão, Piauí, com algumas instabilidades já agora no final da manhã, e deve persistir no decorrer do dia, e com isso a grande parte do Nordeste vai persistir com essa chuva também no dia de hoje ainda. A região do Mato Piba volta novamente ali, principalmente sobre o Tocantins, e a Bahia, com a chuva ficar um pouco mais persistente nos próximos dias. Isso aí é o cenário para hoje, mas quando a gente andar um pouco durante a semana, esse aqui seria o acumulado de chuva para hoje, entre hoje e amanhã, já com alguns acumulados mais significativos entre o Tocantins, grande parte aqui do Pará e aquela área mais ao norte da região nordeste. E a gente vê que durante essa semana vai ter uma persistência das chuvas aqui entre Goiás, oeste, sul de Minas, áreas do norte de São Paulo, e essa porção aqui entre Goiás e o Tocantins. Isso vendo numa tendência para hoje, nas próximas 24 horas. Aí você vê que grande parte aqui da Mato Grosso do Sul, grande parte da região sul, com pouca ou nenhuma chuva, enquanto que no interior do Nordeste também, principalmente sobre a Bahia, norte de Minas, Espírito Santo, já começa a ter vai seco no dia de hoje. Para amanhã, você vê que vai persistindo essa área central, ali entre o Tocantins, Goiás e o sul de São Paulo,
ficar um pouco mais atenção nesse sul de Minas Gerais, norte de São Paulo, e vai persistindo, principalmente ali nessa parte mais a leste da região sul, mas a área bem próxima ao litoral. Mas não E tem já nenhuma frente fria chegando, né, Heraclio? essa frente fria, Alex, vai estar mais para o final de semana. Eu vou só avançar aqui, porque durante a semana ele vai só persistindo aqui na região central. Você veja aqui em Mato Grosso, com pouca chuva nesse azul, essa chuva muito baixa, muito pequena, verdade. muito fraca, aquelas áreas mais pontuais. Você vê que na região central vai mantendo, mas na medida que ele vai se aproximando do final de semana, ou seja, a partir de sexta-feira, aquelas massas de ar mais quente e úmida, avançando ali entre o Paraguai, aliás, norte da Argentina, já começa a intensificar essas instabilidades ali sobre o Mato Grosso do Sul, Paraná, oeste do Paraná e Santa Catarina, áreas também avançando ali sobre a Argentina, e entre sexta e sábado, já começa a se configurar uma nova frente fria ali sobre o oceano, mais a leste da região sul, mas que vai organizar essas instabilidades ali entre a região sul e sudeste e parte do centro-oeste, principalmente ali entre Goiás, aqui DF, e também o Mato Grosso do Sul. E já no final de semana, você veja que organiza bem essa frente fria e já você trazendo volumes bastante significativos ali, principalmente sobre o sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, com acumulados podendo chegar até os 100 milímetros em 24 horas. Você vê que nessa região já começa a avançar um pouco mais para entre o sul e o sudeste, também áreas do sudeste, e no centro-oeste, só mais ali entre o sul do Mato Grosso. Vendo Mas Heraclio, é uma chuva de qualidade, ela persiste por algum tempo ou ela passa rápida? Ela vai perdurar durante o final de semana, tá? Que ela vai avançar rápido aqui da região sul e o sudeste. Quando a gente viu o acumulado dos próximos 7 dias, que é esse mapa da direita, essas chuvas que vai ocorrer aqui nesse período, esse aqui vai até o dia 13, esse aqui vai até o dia 14, você vê que ele avança muito rápido pelo sudeste. Então, no Rio Grande do Sul, ele fica mais concentrado ali entre o oeste e norte do estado, e além de Santa Catarina e o Paraná, Mato Grosso do Sul, grande parte de São Paulo, sul de Minas, você vê que o sul de Minas ali com os volumes mais vai persistir durante esse período. Então, na região sul e no Mato Grosso do Sul, ela avança entre sexta e domingo. Já na região de Minas Gerais, norte de São Paulo e também, ou grande parte de São Paulo, e essa parte mais de Goiás e o Tocantins, ela vai perdurar durante a semana, né? Pelo menos ali Minas, Goiás, Distrito Federal e Tocantins, isso vai persistir durante a semana, enquanto que na região sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo, ele vai avançar principalmente a partir de sexta-feira e durante o final de semana. E olha lá o Mato Grosso, que a gente estava alertando, vai né? mantendo aí com essa pouca chuva, né? Faz aquelas pancadas isoladas no final de tarde, mas vê que, de uma forma geral, os volumes não são significativos, principalmente para grande parte do Mato Grosso. E o interior do Nordeste, né, já um pouco mais seco durante esse período, porque e isso vai se concentrando um pouco mais para a parte mais central, mas principalmente ali entre o Sudeste e o Sul. E se a gente olhar um pouquinho mais adiante, Alex, essa primeira semana, bem parecido com aquele período que a gente viu lá dos 7 dias, né? Fica um pouco mais concentrado ali entre o sul, sudeste, mas isso aqui, como eu mencionei, na região sul e Mato Grosso do Sul, a partir de sexta-feira, entre sexta e o final de semana, e entre o Tocantins e sul de Minas, ali passando pelo estado de Goiás também, o Distrito Federal, ele vai persistindo aí ao longo da semana. Aí no final de semana ele mantém ainda. E quando a gente vai para o período entre o dia 15 e o dia 23, a tendência é de que tem uma certa organização de mais aquele canal de umidade entre o norte e o sudeste, ou seja, algo bem mais parecido com as características dessa estação, desse período do ano, com uma concentração maior da chuva nessa faixa. E veja novamente, Mato Grosso, com aquela condição bem mais seca, pelo menos nesse período intermediário, né, do mês, ainda persiste ali com bastante irregularidade das chuvas. Áreas também da região do Mato Grosso do Sul e grande parte da região sul tem algumas chuvas ali ainda, Santa Catarina, Paraná, mas não com volume tão significativo nessa segunda metade do mês, ou seja, já começa a ter, a chuva fica um pouco mais concentrada na primeira metade e na segunda metade já começa a ter uma certa irregularidade também. Ou seja, o Mato Grosso ali, que seria o estado que ficaria um pouco mais um estado de atenção, né, chamar mais atenção para esse período, justamente um período que chove bastante, mas está uma condição bem mais crítica.
e também na região Nordeste, ali entre o centro e o norte da Bahia, os estados mais do norte e do Nordeste, onde normalmente chove pouco nessas áreas, né? Então, já vai entrando naquela condição que seria o normal para essa época do ano. Enquanto na região mais ao sul da Bahia, sul e oeste da Bahia, Maranhão e Piauí, sul do Maranhão e sul do Piauí, ele mantém uma boa condição de chuva para essa segunda metade, pelo menos a fase intermediária do mês de novembro também, Alex. É interessante observar a diferença dos dois mapas, né, Heráclio? O primeiro parece que está desorganizado, né? Você não tem uma lógica muito na distribuição da chuva. O segundo, ele já mostra aquele canal de umidade descendo da Amazônia até o sudeste do Brasil, bem formadinho, né? Exato, porque nesse primeiro período ele está desintensificando, ou seja, está desorganizando esse sistema que está ocorrendo agora, e aí ele começa a ter essa nova reorganização. Você vê, aparentemente, dá para ver assim, uma certa organização aqui, que ele vai deslocando um pouco mais para sul, essas áreas mais convergindo um pouco mais para sul, vindo aqui do norte em direção ao sudeste. Você vê que no decorrer da semana ele vai já começando aquela persistência ali entre o Tocantins, Goiás e Minas. E aí vem aquele outro sistema que avança, aquela frente que vai avançar no final de semana. E que aí junta ali, né? Os dois se combinam, ou seja, se acoplam, né? E aí consegue formar esse canal, assim, fica mais organizado. Um vai contribuindo, o outro vai dinamicamente contribuindo para manter essa convergência entre o norte e o sudeste. Agora, essa redução das chuvas no sul aí, na segunda quinzena, ela vem para ficar, Heráclio? Olha, a tendência é que ele mostre uma condição de irregularidade, né, nessa segunda metade do mês de novembro. A gente até tinha visto, acho que dois encontros anteriores, a gente viu aquela tendência climática, né, que para esse mês de novembro ele mostra uma condição em termos de percentuais, né, ou seja, de probabilidade de chuva para o sul, para o Rio Grande do Sul, ou seja, principalmente no Rio Grande do Sul, com uma condição mais desfavorável, ou seja, com uma condição mais abaixo da média para o mês de novembro, e um pouco acima da média, normal acima da média no Paraná, considerando essa primeira metade do mês de novembro, né? Mas pelo menos essa fase intermediária está se mostrando um pouco mais irregular durante esse período. Então, vamos esperar agora nos 10 últimos dias do mês, né, e ver como os modelos vão se comportar e como vai se comportar depois, porque na medida que essa frente avançou, vai vir aquele ar mais seco, né, e por isso mostra essa irregularidade justamente depois que esse sistema avançar aqui mais para a região mais do sudeste. Muito bem. Bom, vamos às perguntas, Heráclio. Para variar, tem bastante pergunta aqui para gente. Vamos lá. O Eliseu Basso, bom dia. Previsão de chuvas para o resto do mês de novembro em Gentil, no Rio Grande do Sul. Gentil fica no norte do estado, região de Marau e Passo Fundo. Tem alguma previsão de chuva para ele lá? Olha, para esse período, como a gente viu aqui, tanto essa primeira, pelo menos até o dia 15, Gentil fica mais ou menos aqui na noroeste, norte do Rio Grande do Sul, seria isso? Como é que é? E aí, naquela região assim, do norte, pelo menos tem esse final de semana, já tem algumas chuvas, né, na medida que o sistema avança naquela faixa, naquela região, mas a partir do dia 15, e a tendência para os dias seguintes do mês, uma tendência bastante irregular a chuva na região ali grande parte do Rio Grande do Sul, né, até como a gente falou nas reuniões anteriores, que o Rio Grande do Sul esse mês seria um mês em que a chuva ficaria bem abaixo da média, mas está se configurando, né, essa chuva desse período. Está bastante irregular, o sistema avança mais para Santa Catarina, Paraná, e o Rio Grande do Sul está ficando com bastante irregularidade e não deve mudar muito em relação a esse restante do mês. Muito bem. O próprio Eliseu quer saber do frio. Esse frio forte da última semana vai inibir até quando as chuvas? A umidade do solo diminuiu bastante e a cada dia tem muito trigo para se colher, mas tem muitas lavouras de milho e soja sendo plantadas. Olha, em relação à umidade do solo, ou seja, com essa segunda metade do mês, né, com uma redução das chuvas, ela vai perder um pouco da umidade, né? Isso aí não tem como. As temperaturas já começam a se elevar também, ou seja, esse frio, essa massa de ar frio, ela já avançou e as temperaturas já começam a se elevar, e com isso aumenta também a evaporação, né? Então já tem essa perca também por conta da evaporação. Então, nos próximos dias, no final de semana, tem uma ligeira recuperação por conta das chuvas.
mas a partir da semana seguinte, aí sim, já vamos ter aí uma redução novamente, porque vamos ter uma redução das chuvas, porém as temperaturas não vão cair tanto quando comparado com essa que ocorreu nos últimos dias, ou seja, nessa última semana. Ou seja, essa massa de ar mais fria provavelmente deve ter sido uma das últimas de agora, com essa intensidade, mas em relação à capacidade, até o armazenamento de água no solo, já começa a ter uma perca um pouco mais significativa, até por conta dessa irregularidade das chuvas nos próximos dias. Muito bem. Tem Jucimar Mendes Barreto, bom dia. Tem previsão para Irecê na Bahia, para esse restante de mês? Exato, fica ali naquela região do norte da Bahia, centro-norte da Bahia. Então, para os próximos dias, a tendência agora já é diminuir um pouco a chuva naquela região. Teve algumas chuvas, né, na semana passada, no final de semana também, com bastante chuva naquela região petrolina, e no entorno de Irecê teve chuva em algumas localidades. E inclusive que é o período que as chuvas naquela região de Irecê, ela ficam os volumes mais significativos normalmente mais a partir de dezembro, ou seja, mais a partir das chuvas de verão. Nesse período agora ocorrem-se essas chuvas, dependendo da posição da zona de convergência, até dessas instabilidades desse canal de umidade que vem lá do norte do país. Mas para essas duas próximas semanas, pelo menos até o dia 23, a tendência de redução das chuvas naquela região, ou seja, vai ser um período mais seco, vai ocorrer alguma chuva, nada tão significativo, porque na medida que esse clima vai recuar um pouco mais vai se concentrar um pouco mais na região centro-oeste e sudeste, a tendência é que na Bahia já consegue ter uma redução mais significativa ali na região de Irecê. Muito bem. Gustavo Gomes, quando vai chover no Nordeste de Goiás? Está muito seco, ele relata aqui. Olha, essa semana já começa a ter as chuvas, já retorna para essa região, fica essa parte Nordeste de Goiás, Noroeste de Minas, né, e a divisa ali com o Tocantins. Então, essa semana vai ser uma semana em que as chuvas já retornam, né, e no decorrer da próxima semana, que forma aquele canal de umidade. A gente viu nos mapas anteriores, né, que durante essa semana já começa a ter esse canalzinho aqui, essas áreas entre Tocantins, Goiás e sul de Minas, já começa a ter uma tendência, uma persistência das chuvas durante essa semana, ou seja, entre essa semana e na próxima já vamos ter uma organização melhor das chuvas durante esse período. Se a gente vê aqui pelo mapa da direita, entre Tocantins, Nordeste de Goiás, Nordeste e Leste de Goiás, com bons volumes aí entre essa semana e a próxima. Então, aguenta aí, Gustavo, tá chegando a chuva. E Heráclio, o Rodrigo Carvalho, ele quer saber a previsão para Brumado, lá na Bahia, para o restante do mês. Brumado fica no centro-sul baiano, 540 quilômetros lá da capital Salvador, Heráclio. Exato, é isso, Rodrigo. Na sua região aí, para essa semana, vamos ter uma redução das chuvas, tá? Nessa faixa mais ao sul da Bahia, centro e sul da Bahia, sul e sudoeste da Bahia. Mas na próxima semana, ali entre o dia 13 e o dia 23, as chuvas retornam novamente, ou seja, esse novo canal de umidade vai se organizando naquela região, pegando aqui desde o oeste, passando pelo sudeste da Bahia. Então, as chuvas retornam novamente a partir da próxima semana. O Lucas Nascimento, ele está perguntando lá do nordeste da Bahia, ali na divisa com o Sergipe, se vai ter chuva por lá. Ele disse que deu boas chuvas por aqui essa última semana. Lucas Nascimento. As chuvas que ocorreram ali no nordeste da Bahia, divisa com Sergipe e Alagoas, é justamente devido a essa zona de convergência do Atlântico Sul, né, que está atuando naquela região. E aí intensificou bastante as chuvas, trazendo até alguns transtornos em algumas áreas. Mas nos próximos dias já começa a reduzir. Hoje, amanhã ainda tem alguma chuva, mas a partir de quarta-feira já começa a reduzir bastante e nos próximos dias, sim, já volta a ter uma redução maior. Então, pelo menos até o dia 20, 22, a tendência é diminuir, as chuvas ficarem um pouco mais escassas a partir de quarta-feira. O Alexandre Cruvinel, para o Triângulo Mineiro, podemos ter esperança de chuvas a partir de amanhã? Isso sim, então a partir de todo aquele canal de umidade ali entre o Tocantins, né, passando pelo Goiás, aqui, Minas, centro-sul de Minas, incluindo a região do Triângulo Mineiro, a tendência é que essa semana e na próxima semana tenhamos aí boas chuvas nessa sua região.
Ô Heráclio, Marcelo Mascarenhas está bravo aqui com a gente porque a gente nunca responde as perguntas dele. Ele sempre Vamos lá para acompanha a Marcelo. gente. Ô Marcelo, então, Marcelo Ferreira Mascarenhas, ele fica no centro-norte da Bahia, em Ipirá, e Certo. está relatando que não choveu nada. Será que vai ter chuva lá para ele? Olha, para esse período, Marcelo, né? Para esse período agora, Marcelo, as chuvas são menos, tá? Então, pelo menos para até o dia, mais ou menos até o final do mês, agora de novembro, a tendência é que não tenha muita chuva nessa sua região. Pode ocorrer uma chuvinha muito fraca, mas esse período agora vai ser um período mais seco. As chuvas ficaram bem mais concentradas, mais a norte e a oeste, mas essa semana, ainda, pelo menos a tendência nas próximas 2 semanas, tendência de pouca chuva na sua região aí, pega a sua região central, norte e nordeste da Bahia, incluindo essa região de Ipirá, Feira de Santana, toda essa região aí. O Hélio Júnior, ele está dizendo que a chuva lá no nordeste de Minas está difícil de ter chuvas regulares por lá. Por que isso está acontecendo lá no Vale do Jequitinhonha? Pergunta ele. Olha, Hélio, foi justamente esse sistema que avançou muito rápido, né, nos últimos dias, que ficou mais concentrado ali entre o norte da Bahia e os estados do norte e do nordeste. Então, essa irregularidade justamente pelo avanço dessa frente, né? Então, vê aquela situação de bloqueio dessa porção mais central e leste do país e deixando mais concentrada essa chuva mais a norte. Mas fica tranquilo que nos próximos dias aí já começa novamente, principalmente a partir do final de semana, as chuvas já retornam aí para a sua região, principalmente entre o início da próxima semana até mais ou menos o dia 23, 25, as chuvas já retornam com mais frequência para essa sua área. Muito bem. Isso vale ali para o norte de Minas também, ali para Catuti? É a pergunta do Arlione Silveira. Toda essa parte do norte de Minas e essa na divisa com a Bahia vai ser bem, vai ter um aporte de chuva nesse período, principalmente a partir do dia 15 aí, e o dia 25 do mês. O pessoal que se apresenta aqui como cuidando da fazenda, eles querem saber durante o mês de novembro como é que vai ser a distribuição na zona da mata de Minas. Pessoal de Minas participando hoje, lá em Além Paraíba. Ótimo. Então, o pessoal da Zona da Mata Mineira, então, para essa semana, principalmente pegar essa metade sul do estado, né, como a gente tinha falado antes, né, eu continuo persistindo que a chuva dessa semana, ela persiste mais nessa metade sul de Minas, sul e noroeste de Minas, oeste, noroeste, Triângulo Mineiro. Então, vai ser uma semana com as chuvas devem persistir diariamente aí, com aquelas pancadas de chuva, e no decorrer, a partir de quinta e sexta-feira. E na próxima semana, ele começa a ficar bem mais organizado, com chuva mais persistente nessa sua região. É o Luiz Antônio lá que está participando com a gente. Obrigado, Luiz Antônio, pela pergunta. E para finalizar, o Rivael Aragão. Vai ter chuva no sudoeste da Bahia essa semana, aqui em Anagé? Anagé, que fica pertinho de Brumado, né? Fica naquela região ali do sul de Brumado, Vitória da Conquista. Então, para essa semana já temos aí uma ligeira redução das chuvas, assim como também no norte de Minas. Mas aí, a partir da próxima semana, a partir do dia 15, essas chuvas já retornam novamente para essa metade sul do estado, metade sul e oeste da Bahia, incluindo essa região de Anagé, Brumado, Vitória da Conquista, Caetité, toda aquela região. Grande Heráclio, obrigado, meu amigo, mais uma vez. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, ajudando a trazer informação de clima e tempo para todo o Brasil e principalmente respondendo às perguntas dos internautas. E obrigado a vocês também, internautas presentes aqui com a gente, que nos ajudam a contar um pouquinho mais do que anda acontecendo pelo interior afora. Não se esqueça de fazer a inscrição aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas, faça a sua inscrição. Não se esqueça de dar seu like, é importante para a gente, porque com o seu like a gente consegue atingir mais pessoas também. E, obviamente, lá acione o sininho para que sempre que tiver uma entrevista ao vivo, você possa ser avisado, como essa que a gente fez agora com o Heráclio. E o Heráclio também tem o recadinho lá do INMET, pessoal que não conseguiu ter a sua previsão traçada aqui, trazida aqui por você nessa nossa conversa, Heráclio, pode também ter acesso às ferramentas do próprio INMET, certo?
Exatamente, Alex. Não só notícias agrícolas, onde a gente disponibiliza esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, mas também todas as informações também estão disponíveis no nosso portal, né, que é portal.imed.gov.br, e também nas redes sociais, tanto no Twitch, tanto no Instagram e também no YouTube. Posso dar seu like também, não só do Notícias Agrícolas, mas também do nosso. Pode seguir nosso portal e seguir nossas redes sociais também. Todas as notícias estão sendo atualizadas lá diariamente, Alex. Tá vendo? Então faz a sua inscrição também, dê o Além do seu telefone, like. Alex, tem também o Ah, o telefone. telefone, vamos lá, passa o Código de telefone. área 61, né, que é aqui do Distrito Federal, 2102-4700. Fala de novo, Heráclio. É o código de área 61-2102-4700. Legal. E procure as redes sociais então também do INMET, dá o seu like, faça a sua inscrição, enfim, nos ajude a transmitir as informações, certo, Heráclio? Com certeza, estamos aqui à disposição e na próxima, no nosso encontro estaremos aqui de novo. Grande Heráclio. Abraço, meu amigo, até a próxima. Até a próxima, então. Tá aí, Heráclio Alves, meteorologista do INMET. Alerta para o Mato Grosso, já vem aí de pelo menos uma semana, 10 dias sem chuvas, bem distribuídas e volumosas por lá, e deve ser assim pelos próximos 10 dias também, pelo menos é o que os mapas estão mostrando nesse momento. Então, cuidado aí, produtor que está no Mato Grosso. Pessoal de Goiás, Tocantins, sul de Minas e norte de São Paulo, tem um corredor ali interessante de boas chuvas, já começando a partir de hoje e indo ao longo de toda essa semana. E a partir de quinta-feira, chuvas chegando também ali para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, daí sim todo o estado de São Paulo recebendo essas chuvas também a partir de quinta-feira. Então, fica a dica aí para você que está nos acompanhando. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.